Boa pergunta. A pergunta do colega é a seguinte. E vamos dar um exemplo agora. Já que a eficácia é objetiva, o objeto é o fato, se porventura representa só em relação a um fato, o Ministério Público pode, por exemplo, denunciar em relação a outro fato, a outro crime? Eu entendo que não. Confesso até que a doutrina é escassa em esclarecer esse ponto. Mas meu entendimento é que não. Se o objeto é o fato, se a eficácia é objetiva, eu não posso, claro, fazer a inclusão de novos fatos. Com uma observação importante com base em sua pergunta. O Ministério Público não está preso, podemos retomar, o Ministério Público não está preso à rotulação do fato feita pelo representante, feita pelo ofendido. Então, por exemplo, não é porque a mulher, por exemplo, isso é óbvio, né? A mulher, por exemplo, capitulou um fato como assédio sexual e o Ministério Público entende que é crime de estupro, ele não está preso àquela definição do fato. Ou seja, essa rotulação típica feita pelo ofendido. Mas óbvio que se o ofendido só se dirigiu para um fato penalmente relevante, não pode existir a inclusão de outros. Aí seria um pedido de absolvição. Como a gente comentou no final, faz um pedido de absolvição que não é dispor da ação penal. Ok? Então essa representação tem uma eficácia objetiva, nada impede efetivamente que o Ministério Público denuncie outros sujeitos além daqueles que foram objeto da representação. Inclusive, os tribunais superiores entendem que se após feita a representação e oferecida a denúncia, surgir elementos de que outro sujeito também participou do fato, esse indivíduo pode ser denunciado, sem necessidade de uma nova representação. Isso é lógico, mas é bom esclarecer. Viu? Então vejam, por exemplo, a vítima representou num caso de estupro. Ok? Imagina aquele médico lá que fazia inseminação, não era artificial, inseminação natural, né? Inseminação artificial é outra coisa, inseminação natural. O cara ia lá, dar um soninho na mulher e fazer inseminação, por exemplo. Vejam, imagine que só o médico foi denunciado porque houve uma representação das vítimas. Mas durante, por exemplo, após o oferecimento da denúncia, após a promoção da ação penal, durante o processo, surgem elementos, por exemplo, de que o enfermeiro contribuiu para a ação delituosa. O Ministério Público pode denunciar esse sujeito e não há necessidade de existir uma nova representação da vítima. Uma alteração naquela representação anterior. Então isso é muito por conta dessa eficácia fática, essa eficácia objetiva da representação. Okay? Representação que foi tratada no artigo 39 do CPP. A representação foi tratada no artigo 39 do seu Código de Processo Penal. E ela pode se dirigir ao juiz, ao delegado ou ao Ministério Público. Então a representação pode ser destinada ao juiz, à autoridade judiciária, ao delegado de polícia e ao órgão ministerial. A doutrina entende que quando a representação se inclina ao juiz, o juiz não pode requisitar a instauração do inquérito policial. Isso é entendimento doutrinário. A doutrina entende que quando a representação for inclinada ao juiz, para preservar sua imparcialidade, ele deve invocar o artigo 40 do Código de Processo Penal. Então, a doutrina, esse entendimento doutrinário, advoga que, feita a representação para o juiz, para manter sua imparcialidade, ele não vai requisitar a instauração do inquérito policial, óbvio, não vai determinar que o Ministério Público ofereça denúncia, ele vai abrir vista para o órgão ministerial, encaminhar aquela peça de informação para o Ministério Público, aplicando-se o artigo 40, o artigo 40 do CPP, de forma a manter a sua equidistância, de forma a manter a sua imparcialidade, não violar o sistema acusatório,
O juiz não deve requisitar a instauração de um inquérito policial. Eu lembro que minha monografia na faculdade foi sobre isso. E aí eu falei o seguinte, ó, como é que o cara pode confiar, como é que o indiciado pode confiar num juiz que no juízo prévio e sumário recebe uma representação e já requisita a instauração do inquérito policial? Veja que, por exemplo, nas comarcas do interior de jurisdição plena, jurisdição una, esse mesmo juiz que pediu, requisitou, melhor afirmando, determinou a instauração do inquérito policial, que vai julgar o sujeito. Então, o que é que o juiz vai querer fazer ao final do feito? Demonstrar que aquela requisição determinando o início das investigações estava correta. E a condenação é o único caminho para a mantença dessa posição do magistrado. Então, é melhor, para assegurar a imparcialidade da doutrina, que o juiz encaminhe as peças de informação para o Ministério Público. Encaminhe a delatio criminis postulatória. Isso é representação. Dirija essa postulação para o órgão ministerial. Encaminhe a delatio criminis postulatória para o Ministério Público. Encaminhe essa peça postulatória para o Ministério Público, ok? Se for dirigida ao delegado, a CESP já entendeu, vou logo dizer o entendimento da CESP. A CESP já entendeu em prova para a magistratura que se a representação for dirigida ao delegado, a autoridade policial não está obrigada a instaurar o inquérito policial. Então a CESP já entendeu que se a representação for direcionada para o delegado, a autoridade policial não está obrigada a instaurar o inquérito policial. Vai existir uma discricionariedade nesse sentido. Mas veja, a característica da indisponibilidade do inquérito policial veda que, uma vez instaurado, o delegado abandone o inquérito, desista das investigações. Aqui é diferente. Ele não vai instaurar. Para a doutrina majoritária, já adianto, e para a CESP, ele não é obrigado a instaurar o inquérito. Agora, claro que se instaurar, aí não pode mais abandonar. Então, a doutrina afirma, juntamente como já entendeu a CESP, juntamente como entendeu a CESP, que o delegado não é obrigado a instaurar o inquérito, ok? Isso, inclusive, afronta o artigo 39, parágrafo 3º do CPP. Isso vai na contramão do artigo 39, parágrafo 3º do CPP. Mas, por conta da posição doutrinária e até de um posicionamento já evidenciado pela CESP, para as provas de concurso é isso que predomina. Representação não vincula o delegado na instauração do inquérito policial. Eu vou aplicar o mesmo entendimento. Lembra que eu falei disso? Quando nós tratamos do artigo 5º, inciso 2º, quando nós falamos do artigo 5º, inciso 2º do CPP, parágrafo 1º e também o parágrafo 2º, quando eu falei de requerimento da instauração do inquérito policial, quando eu falei de requerimento, eu disse que requerimento não era uma ordem, era um pedido, e como tal poderia ser indeferido. Doutrina aplica a mesma coisa para a representação. Ok? Se for direcionada ao Ministério Público, o Ministério Público pode, desde já, oferecer a denúncia. É o parágrafo 5º desse artigo 39. Se a representação for direcionada ao MP e já possuir um suporte probatório idôneo, se a representação for direcionada ao MP e possuir um suporte probatório forte, uma justa causa para ação penal, o Ministério Público não precisa requisitar a instauração do inquérito. Ele pode, desde já, fazer o quê? Oferecer a inicial acusatória. Promover a ação penal pública em nome do princípio da obrigatoriedade. Okay? Ou pode
opinar pelo arquivamento da delação postulatória. Ou pode opinar pelo arquivamento da delatio criminis postulatória, opinar pelo arquivamento dessa representação. Cuidado, viu? A doutrina entende que o Ministério Público não pode arquivar oficiosamente a representação. Já houve a delatio criminis postulatória, é uma peça de informação que em muitos casos vem lastreada com elementos de prova, então ele tem que requerer o arquivamento ao juiz. É o mesmo raciocínio do inquérito policial. Era isso? Perfeito. Ele tem que requerer o arquivamento ao juiz. É o mesmo raciocínio que nós encontramos para o arquivamento do inquérito policial. Agora, quanto à forma da representação, em que pese as formalidades desse artigo 39, os tribunais superiores entendem que a representação é uma peça informal. Então, em que pese todas essas formalidades que nós encontramos no artigo 39 do CPP, STJ e STF determinam que a representação é uma peça informal. Então, por exemplo, a vítima tomou um soco. Aí vai na delegacia e fala, eu quero uma guia para fazer exame de corpo de delito, porque eu fui agredida. E quero efetivamente que o sujeito seja punido. Só esse requerimento, a expedição de uma guia para exame de corpo de delito, serve como representação. As declarações da vítima na delegacia servem como representação. Até uma representação feita por advogado sem poderes especiais, em que pese o artigo 39 do CPP, segundo os tribunais superiores, serve como representação. O que os tribunais querem é que a manifestação de vontade para o início da persecução penal seja inequívoca. O que os tribunais exigem é uma inequívoca, uma indiscutível manifestação de vontade, autorização. Uma inequívoca autorização para o início da persecução penal. É isso que os tribunais exigem. Não é uma forma definida. Não, é uma peça informal. O que os tribunais exigem é uma inequívoca manifestação no intuito da persecução penal, uma autorização expressa para que a ação penal seja promovida. Ok? Agora, essa representação é retratável até o oferecimento da denúncia. Artigo 25 do CPP e 102 do Código Penal. A representação é retratável até o oferecimento da denúncia. Segundo Damásio, até o protocolo da denúncia no juízo competente. Então a representação pode ser objeto de retratação, de uma desautorização. Se admite uma desautorização até o oferecimento da denúncia. Até o protocolo da denúncia no juízo competente. A interpretação ao contrário senso desses dispositivos, né? Eles falam que após o oferecimento da denúncia, a representação é irretratável. Então, consequentemente, a contrário senso, é possível a retratação até o oferecimento da denúncia. A doutrina majoritária, viu? A doutrina majoritária admite até a retratação da retratação, que significa uma nova autorização. Então a doutrina admite até a retratação da retratação. Doutrina majoritária admite até a retratação da retratação, que nada mais é do que uma nova representação, que nada mais é do que uma nova autorização, desde que dentro do prazo decadencial, de 6 meses do conhecimento da autoria do fato. Desde que dentro do prazo decadencial
de 6 meses do conhecimento da autoria do fato é possível a retratação da retratação. É a doutrina majoritária. Porque vejam, pessoal, existe uma retratação no Código Penal que é causa extintiva de punibilidade. Está lá no artigo 107, inciso 6º do CP. Existe uma retratação no Código Penal que é causa extintiva de punibilidade, né? Mas não é a mesma retratação. Não é porque tem a mesma nomenclatura que é a mesma retratação, né? Não é a mesma coisa. Cuidado com essas confusões em relação a institutos que têm a mesma nomenclatura, né? Vasco da Gama, por exemplo, é o melhor time do mundo. E Vasco da Gama é uma avenida também aqui em Salvador. Então, não é a mesma coisa, na verdade. Essa retratação aí é uma retratação do agente, do autor do fato. Essa retratação aqui é uma retratação do agente que pode ocorrer nos crimes de calúnia, difamação e falso testemunho. Essa retratação é uma retratação do agente. Uma retratação que pode ocorrer nos crimes. Os crimes contra a honra, desde que seja difamação e calúnia, né? Não se admite a retratação na injúria, né? Porque imagina, chega pro sujeito e fala, você é um burro. Aí o cara fala, eu sou um burro, não, vou me retratar. Você é Albert Einstein. Quer dizer, não dá, né? A retratação na injúria seria uma nova injúria, né? Então, só se admite na calúnia, na difamação e no falso testemunho, né? Mas é a retratação do autor do fato, é uma reconsideração do autor do fato e não da vítima. É um instituto de natureza penal. É essa que xinga a punibilidade, não a retratação da representação, que também pode ser objeto de uma nova reconsideração, ou seja, se admite doutrinariamente a retratação da retratação. Na Lei Maria da Penha, na Lei 11.340 de 2006, na Lei 11.340 de 2006, artigo 12, inciso 1º e 16 dessa norma, artigo 12, inciso 1º e artigo 16 da Lei Maria da Penha, a retratação da vítima, da mulher, a mulher ofendida no contexto das relações domésticas, no contexto familiar, a retratação da mulher pode ocorrer até o recebimento da denúncia. Cuidado que isso é uma exceção. Pode ocorrer até o recebimento da denúncia. Mas numa audiência designada especialmente para esta retratação. Então ela tem que ser realizada, deve ter lugar, deve estar sediada numa audiência específica. Uma audiência realizada especialmente para a retratação, né? O juiz precisa saber se a mulher está sendo ameaçada, se existe um vício nessa vontade, se esse elemento volitivo é um elemento efetivamente idôneo. Então, só é possível a retratação na Lei Maria da Penha numa audiência específica. E o seu termo aquém é o recebimento da inicial acusatória. Então a retratação é possível na Lei Maria da Penha até o recebimento da inicial, numa audiência específica, com manifestação do Ministério Público. Viu? Então na Lei Maria da Penha se exige uma manifestação do parquê, uma manifestação ministerial. Só dessa forma é que pode existir a retratação em sede de Lei Maria da Penha. Nesse sentido, anotem alguns informativos sobre esses últimos comentários aí. Anotem alguns informativos aí. Por exemplo, HC 86-122. É o HC 86-122. Primeira turma do Supremo.
86.122, primeira turma. Esse HC considera a representação uma peça informal. Esse acórdão, melhor afirmando, considerou a retratação uma peça informal. E no tocante à Lei Maria da Penha, nota informativo 643 do STF, no tocante à retratação na Lei Maria da Penha, no tocante à retratação na Lei Maria da Penha, informativo 643, informativo 643, também do Supremo Tribunal Federal. STF. Informativo 643 do STF. Informativo 643 do STF. Ok? Só para fecharmos a aula, pessoal. Tá vendo? E só para fecharmos a aula. É de verdade. Fechamento é de verdade. Fechamento é de verdade agora. Fecharmos a aula com a observação que fica. O artigo 74, parágrafo único da Lei 9.099 de 95. Artigo 74, parágrafo único da Lei 9.099 de 95. Prevê que a composição civil dos danos, composição civil, é causa de retratação da representação. A lei fala em renúncia, mas o termo é impróprio. Como diz Rômulo Andrade Moreira, grande professor aqui da Bahia, grande processualista da Bahia, esse termo é impróprio. Rômulo, que tem o melhor livro sobre GCRIM, ele considera que esse termo é impróprio. Não é renúncia da representação, porque a representação já foi exercida. Eu não tenho como renunciar a algo que eu já fiz. É retratação da representação. Consequentemente, qual é o entendimento que fica? O entendimento que fica é que em sede de juizados especiais criminais, em sede de GCRIM, existe a previsão da representação e de uma ratificação dessa manifestação de vontade. Então, em sede de GCRIM, existe a previsão da representação e de uma ratificação da representação. Porque o artigo 75 da Lei 9.099 de 95 prevê justamente isso. Uma ratificação de representação já existente. Porque o 75 fala, ó, não feita a representação, aberta a audiência, será dada a oportunidade ao ofendido. Não existe isso. Se nós chegamos até o GCRIM, é porque já houve uma representação no termo circunstanciado. Então, o artigo 75 só trata de uma ratificação de uma representação antecedente, de uma representação que já existe. Nesse sentido, é o enunciado 117 do FONAGE, que eu já até comentei com vocês, mas eu vou ratificar. Nesse sentido, enunciado 117 do FONAGE, que consideram a retratação tácita a ausência do ofendido na audiência preliminar. Considera ser uma retratação tácita a ausência do ofendido na audiência preliminar.
Ausência do ofendido na audiência preliminar. Quando este tenha sido devidamente intimado. Quando este foi devidamente intimado. Então a vítima foi intimada, não compareceu à audiência, é uma retratação tácita. Não é renúncia tácita, porque a representação já foi feita. É uma retratação tácita da representação. Devidamente intimada. É porque o problema do GCRIM é a prática, né? E esses enunciados tentam influenciar essa prática, mas às vezes muita gente que atua no GCRIM não conhece o procedimento. Aí. Perfeito. Por isso que esse próprio Rômulo Moreira tem um artigo onde ele defende a presença do promotor de justiça na audiência preliminar. Que nunca acontece. Que nunca acontece. Ok? Então o C17 do FONAGE afirma que é uma retratação tácita da representação, a ausência do ofendido na audiência preliminar em sede de juizados especiais criminais. Ok? Próxima aula nós terminamos o tema ação penal. Na verdade, damos continuidade, né? Possivelmente esgotando o tema ação penal.